Oi, pessoal. Estamos aqui com Conversa de Palco. O Palco Belém é um site de divulgação de eventos culturais, mapeamento de espaços teatrais. E como é muito importante a gente saber quem são os nossos artistas, quem são as pessoas que fazem a cultura em Belém, eu achei muito bom trazer aqui duas artistas da nossa cidade para a gente conhecer um pouco mais sobre quem são essas pessoas que fazem a arte aqui em Belém, que fazem essa magia acontecer, né? E eu estou aqui hoje com a Gisele Damasceno e a Sucena Pereira. Eu queria que a gente já começasse a bater um papo. Não vou ficar falando aqui o currículo de vocês. Depois a gente pode colocar as redes sociais delas aí para vocês, né, conhecerem. E eu queria começar contigo, Açucena. Como é que surgiu essa ideia da arte na tua vida? Como é que tu começaste a fazer teatro? Como é que foi esse start? Então, eu sou graduada em Letras de Língua Espanhola, né? Uhum. E na graduação eu tinha muita dificuldade na apresentação de trabalhos. Ficava muito nervosa, ansiosa. E aí um amigo do mesmo curso, assim, quer dizer, de um outro curso, mas do mesmo instituto, Danilo, beijo Danilo, me indicou o projeto de extensão que eu acho que ainda tem, na verdade, na Escola de Teatro e Dança da UFPA, que era o projeto Novos Encenadores, que é um projeto aberto para a comunidade, para pessoas que já fazem teatro, que não fazem teatro, qualquer pessoa pode fazer, né? E eu ainda fiquei protelando, assim, no início, eu ficava, não, eu não tô me saindo bem aqui, quem tirar lá, né? Mas, enfim, decidi ir em março de 2014. Em março de 2014, eu ingressei lá na Escola de Teatro e Dança, através do GTU, né, Grupo de Teatro Universitário. E nesse ano, em todos os anos, na verdade, do GTU, tem uma finalização, que é um espetáculo, em que a gente cria junto com um grupo, enfim, que está coordenando o GTU, as pessoas que estão, outros artistas também, alunos, inclusive, da Escola de Teatro e Dança. Montamos um espetáculo, pensamos em dramaturgia, e daí originou-se o Zeca de uma Cesta Só, que inclusive hoje continua perpetuando enquanto grupo. Esse GTU se tornou grupo futuramente, que é o Zecas Coletivo de Teatro, que é o grupo que eu também faço parte, que eu fundei junto com várias outras pessoas também. Então começou por aí, foi aí que começou. Sim, legal, né? Um projeto de extensão da universidade, aberto ao público, que dá a oportunidade das pessoas iniciarem nesse mundo das artes. Sim. E você, Gisele, como é que foi esse início aí nessa tua carreira de atriz? Eu sempre gostei, eu sempre me interessei pelas artes e começou da seguinte forma. Eu tinha acabado de me formar em administração, né, como bacharel em administração. Eu me formei pelo ProUni. Tinha acabado de me formar e eu vi no jornal um anúncio assim, pedindo figurantes para um curta do Roger Elarrat, Juliana contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu sempre quis conhecer um set de filmagem, sempre quis me inserir nesse meio, mas eu não conhecia nenhum artista, pessoalmente. E aí eu mandei um e-mail, fui selecionada, falei com o Dário Jaime, entrei, né, ali na figuração, e nesse dia eu levei minha mãe junto. Fizeram amizade com a minha mãe, nós duas fizemos a figuração. Foram cenas dentro de um barco, eu fiquei lá o dia inteiro, foi muito bacana. Mesmo ali fazendo figuração, eu estava bem feliz, sabe, naquele dia, por conhecer um set. Aí fiquei com aquilo, meu Deus, eu preciso viver alguma coisa como essa de novo, né? Aí fui vivendo minha vida, trabalhando nas minhas coisas de administração. Aí teve um período que eu disse, vou entrar de férias agora, vou fazer um curso lá no Curro Velho. Uhum. Fui e fiz uma iniciação teatral, isso já 1 ano depois da experiência do curta. Sim. E aí fiz essa iniciação, aí depois voltei minha vida, de trabalhar com administração, tava lá. Aí fiquei sem trabalhar.
e descobri que tinha uma escola chamada Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, que eu não conhecia nada nem ninguém, porque uma amiga minha me mandou o link dizendo, olha, abriu edital, te inscreve. A Thalita Montenegro me mandou esse link. E aí, uma colega aí de longa data mandou, eu fui fazer, passei de primeira e eu vivi anos incríveis, porque eu não estava trabalhando em outro lugar. Então, tudo que tinha da escola, eu ia e fazia, sabe? Aí, a partir sempre tem a apresentação de final de ano, né? E eu estava no espetáculo dirigido pelo professor Paulo Santana, Peço a Deus que me livre de Deus. Nesse espetáculo, Marcelo Andrade me assistiu, me convidou para o elenco do Nó de Quatro Pernas, que é uma peça que foi escrita pelo Nazareno Tourinho, e me deu um papel, assim, muito bacana, Dona Nazaré. E a partir disso, sabe, eu fiquei tão feliz com aquilo, que me dediquei ao máximo. Fiquei em temporada aí umas 3 temporadas, fiquei em 2014 e 2015 em temporada com o Nó de Quatro Pernas, Nazareno Tourinho assistiu, né? E a partir daí eu fui convidada para várias outras coisas. Aí passei por vários grupos. O Palha, que eu sou até hoje do Palha, mas faz um tempo que eu não faço espetáculo no Palha. Fiquei 6 anos na Companhia Paraense de Potoqueiros. Trabalhei com a Companhia Teatral Nós Outros, do Hudson, sabe? Fiz um monte de coisa. Recentemente estava no Pacatu, na Universidade Federal do Pará, né? Práticas para autonomia criadora, né? A gente ali como ator em busca do corpo vivo da cena, sabe? Práticas para autonomia criadora do atuante. E tô no Palco Belém, né? Então, meu tempo, assim, de cena, de ficar muito em cartaz, foi de 2013 a 2020. Depois eu comecei a ficar esporadicamente. Sim. Né? E agora tô pensando para 2025 retomar pra cena. A última vez que eu fui pra cena foi dezembro do ano passado. Você fala cena porque existem outros trabalhos, né, que não são necessariamente de atriz, de teatro, sim, mas sim. Aí pinta alguma coisa assim de apresentação. Sim, por causa do Palco Belém. No Sim. Palco Belém eu tô tendo essa oportunidade de ajudar aí o máximo meus amigos artistas a divulgarem e... Porque você me deu essa oportunidade. Você me chamou. Não, tá certo. Inclusive, lembrando aqui, é bom que você citou, né, o Palco Belém. Eu quero anunciar aqui, deixar registrado que a nossa plataforma, Palco Belém, no ano de 2024, foi apoiada pela Lei Paulo Gustavo, editais de cultura digital e de múltiplas linguagens, artigo 8º da Lei Paulo Gustavo. Então, todo esse ano, a gente teve esse apoio, então, sem esse incentivo, é difícil a gente fazer o nosso trabalho. E isso aqui é uma conclusão, né? Essa conversa é uma conclusão de tentar mostrar para mais pessoas esse projeto, que mais pessoas fiquem sabendo, mais pessoas, que o teatro atinja mais pessoas, né? Tanto artes cênicas em geral, música, dança, enfim. Agora, continuando o nosso bate-papo, Açucena, eu queria que você pontuasse, assim, quais foram os trabalhos mais importantes, assim, dentro do teatro, na sua carreira de atriz, desde que você começou? Sem dúvidas, assim, Zeca de uma Cesta Só, que foi o meu primeiro espetáculo também, primeira vez que eu estive em cena. E a partir dos Zecas, eu acho que, tanto do grupo quanto do espetáculo, me abriu caminhos para outras funções dentro do teatro, né? Como iluminadora, sonoplasta, diretora. Então, já atuei também dentro dessas outras funções no grupo que eu faço parte, né? No Zecas Coletivo de Teatro. Mas acho que o Zeca de uma Cesta Só foi o primeiro espetáculo que literalmente assim, mudou a minha vida em vários aspectos, tanto pessoais quanto profissionais. Então, foi aí que eu descobri que era o que eu queria fazer, né? O que eu sabia fazer. Sim. E o Let It Go? E o Let It Go, posteriormente, porque também teve esse momento, né? Dentro da minha história artística, teve essa mudança para palhaçaria e comicidade. Porque eu comecei ali no teatro de caixa, né? E em 2017 também passei no curso técnico mesmo da GIS, né? Mas em 2017
curso técnico em teatro, da Escola de Teatro e Dança. E em 2018 a gente teve a disciplina palhaçaria. E nessa disciplina foi uma outra revolução assim, na minha cabeça, porque eu fiquei, caramba, é isso. Legal. Tá, eu amo atuar, amo ser atriz, mas palhaça é a minha profissão. É o que eu falo sempre, assim, né? Quando alguém me pergunta qual é a sua profissão, eu sou palhaça. Aí a pessoa às vezes até estranha, né? Não, realmente, eu sou palhaça, é a minha profissão. Legal. Então, a partir daí, eu comecei essa pesquisa dentro da comicidade e mais especificamente na palhaçaria preta. Porque também o que é nos apresentado, né, em primeira mão, é uma palhaçaria mais clássica, europeia. E eu não me identificava com aquilo. Eu ficava, caramba, tá, acho com certeza é importante, né? As esquetes, tudo isso é importante para a construção do palhaço, da palhaça, do palhace. Mas eu acho que quando eu comecei a ver outras formas de se fazer palhaçaria, foi que eu me encontrei. E aí, nesse período de 2018 até 2020, fiquei fazendo muitos cursos de iniciação também à palhaçaria, de bufonaria, que é uma outra vertente dentro da comicidade. E aí E aí, pandemia, na verdade, né? E eu tava vivenciando muito isso, fazendo muita oficina de circo também, entradas cômicas. E aí, quando veio a pandemia, me parou, né? Parou todos nós. E aí eu fiquei, caramba, e agora? Comecei a ir atrás de cursos online, assim. Então, fiz muito curso online. E aí, num curso ministrado pelo Alisson Lemos também, que é lá de Fortaleza, Ceará. Beijo, Alisson. Ele, inclusive, é o diretor do meu espetáculo. Ah, legal. Ele estava dando uma oficina de palhaçaria e potência de vida. E só pelo nome eu já ficava assim, caramba, potência de vida. Tá, vamos lá. Me inscrevi, já conhecia ele de um outro encontro que a gente participou junto e tal. Mas a gente não tinha tanta intimidade. E quando eu fiz assim, a oficina, eu saí com essa vontade de criar um solo. Eu falei, é isso. Eu encontrei alguém assim que me sinto segura e confortável para criar junto. Isso sabe? foi qual? Foi o ano? Foi em 2020, eu acho. Foi em 2020. 2020 a oficina. Ah, tá. Mas aí em 2021 teve a Aldir Blanc, né? A primeira Aldir Blanc. Eu escrevi, assim, o solo com um nome que nem era Let It Go, era um nome qualquer. E aí coloquei algumas coisas que eu queria trazer, o que eu tava pensando. Mas, assim, me escrevi muito sem botar confiança, sem botar fé. E aí eu lembro que eu comentei com ele, falei assim, olha, Alisson, eu escrevi para o edital da Aldir Blanc, se passar eu queria que tu dirigisse, é um solo. E aí ele, não, vamos nessa. E aí passou. Aí eu, caraca. E aí começou essa construção do Let It Go, né? E nele eu trago muitas narrativas também, né? Eu acho que ele tem esse mote do deboche, da sátira, da brincadeira, da bobagem. Mas ele também é pontual, ele é incisivo, né? Eu trago as minhas narrativas do racismo, né? Que atravessam e atravessaram a minha vida. E aí tiro uma graça com as dívidas históricas da branquitude. Então, lá eu me sinto, quando eu tô sendo palhaço, quando eu tô sendo eu, porque eu acho que é isso também, a palhaça eu não vejo ela como uma personagem ou algo que esteja longe de mim. É a Sucena e a minha palhaça sou eu, e aí vice-versa. Legal. E como é essa aparência? Porque quando a gente pensa no palhaço, vem aquela imagem do palhaço clássico, né? Sim. Não é esse a tua proposta. Não é por aí. Explica aí um pouquinho para o nosso público. Então, no Let It Go especificamente, eu venho de Elsa, né? Da Frozen. Por isso Let It Go. Por isso Let It Go, Princesa do Pitiu. E aí... Então, aí eu já trago essa brincadeira, né? Como eu te falei, do próprio deboche, da sátira, porque eu acho que quando as pessoas veem, né? Let It Go, obviamente vai se remeter a Disney, a princesas e tudo mais. E eu queria trazer isso mesmo, eu queria que a galera pensasse que fosse uma parada mais Disney. Sim. Então, e aí pra quem não me conhece, né, quando eu apareço assim, porque eu acho que as primeiras fotos de divulgação não eram fotos que eu tava completa, assim, da personagem, né, da Frozen, no caso.
Então, ou era uma foto de um sapato, ou era uma foto que me escondia um pouco mais. E aí, eu acho que quando as pessoas, o público tem esse primeiro contato e vê essa minha imagem, eles não esperam que vai vir uma pessoa como eu, vestida de Elsa, sabe? E aí, eu acho que é legal ter essa quebra de expectativa, porque a piada já tá pronta nesse sentido. Mas, logo em seguida, eu já trago também uma reflexão sobre por que não tem tantas princesas pretas, por exemplo, né? Uhum. Sobre uma vez que me falaram que eu não podia ser princesa. E a minha, falando assim um pouco mais da estética, né? Quando eu tô brincando palhaço, eu não penso muito, assim, claro que eu tenho um figurino, né, uma roupa específica, que eu acho que isso já comunica, mas, por exemplo, eu não uso a máscara, né, eu não uso o nariz. Uhum. Por vários motivos também, porque eu tenho rinite, então me incomoda muito, e eu sinto que o nariz, pra mim, né, a Açucena, me travava de criar, porque me remetia para uma caixa, para algo específico. Mas, pelo amor de Deus, gente, eu não estou dizendo que não é para palhaços não usarem narizes. Não é sobre isso. Estou falando como foi a minha experiência mesmo comigo. Então, eu me sentia muito mais livre sem a máscara do que com a máscara. Mesmo a máscara tendo, na época em que eu comecei, sido muito importante para eu ser quem eu sou hoje também. E eu acho que o palhaço, ele é uma energia potencializada, assim, é a gente numa energia maior. Então, isso eu percebo que isso comunica, porque, por exemplo, às vezes eu não tava com a máscara, tava só com o sapato, às vezes nem com o sapato, mas já vem trazendo umas coisas, as crianças já identificam. Ah, chegou a palhaça. Não, é isso, sabe? Por isso que eu digo que não é só sobre os signos, eles são muito importantes, mas tá muito para além disso. Sim, sabe? Muito legal. E como é que vocês veem, vou perguntar para ti, Gisele, como é que tu vês a cena cultural hoje em Belém? As pessoas têm interesse de ir ao teatro, de assistir uma peça, porque a gente também é público, né? Sim. E aí a gente percebe como é que as pessoas recebem, né, as nossas produções artísticas. Vocês podem falar um pouco assim sobre isso, até também do público que falaste assim, não espera uma coisa e acabam sendo surpreendidos, né? Uhum. E como é que vocês veem essa questão em Belém? As pessoas estão valorizando cada vez mais a cultura, estão indo no teatro ou não? Sabes uma coisa assim que me deixa bastante chateada mesmo? Não. É quando aparece alguém que diz: poxa, mas Belém não tem nada, né? Nossa, eu fico assim. Sabia que foi isso que uma frase assim que me deu assim ideia de criar o Palco Belém. A pessoa falou uma coisa dessa, isso foi numa aula minha, mas tudo bem, continua. Não, mas isso é a nossa vida aqui em Belém, escutar isso de várias pessoas. Que não tem nada. Que não tem nada, né? Aí, às vezes, quando eu tô estressada, eu digo: e você busca saber, hein? Você busca. Porque acontece o seguinte, o Palco Belém, como tu acabaste de falar, o nosso objetivo com o Palco Belém é dar visibilidade para esses artistas. Sim. É muito complicado a quantidade de demandas que um artista aqui em Belém do Pará tem, que é não se focar somente na atuação, tem que fazer múltiplas atividades, fica uma sobrecarga, né, muito grande. Então, Belém existe, nós somos artistas, tem muitos artistas aqui super potentes, né, que merecem essa visibilidade. Observe que, imagine qualquer artista de fora que venha para Belém, tu pode não ser fã dele, mas tu vai saber que ele tá aqui, né? O negócio é chegar a informação nessas pessoas. Não basta também somente sair culpando a gente de não saber divulgar. O grupo não sabe divulgar. Poxa, o grupo já tá passando por tantas coisas. A gente do Palco Belém precisa de apoio também.
Com certeza. E nós somos artistas da cena e passamos várias situações, a gente sente na pele, a gente sabe o que é. O que é não ter um espetáculo, poxa, um apoio mesmo, de verdade, sabe? Pô, vamos entrevistar a Açucena para ela vir aqui falar do espetáculo, sabe? E aí eu acho que nós mesmos estamos dando esse direcionamento. A gente tá fazendo pela gente, sabe? As pessoas, assim que eu sinto. Às vezes não conhecem mesmo, né? Aí nunca se interessaram, aí nunca tiveram oportunidade, às vezes, de ir num teatro. Muita gente, né? Sim. A gente foi ver o espetáculo da Denise Fraga, ela falou isso. Sim. Que, olha, divulguem a fofoca do teatro, porque muita gente não conhece, muita gente porque mesmo nunca diferente. foi. Tem pessoas que não têm acesso mesmo. É diferente do que tu vê. Todas as vezes que eu ouvi esse comentário, foi de algum riquinho, cara. Foi de algum riquinho. Não tem nada, né? Mas ele sabe o que tem lá em Milão, né? Quando ele viaja, eu tô te falando, não posso citar nomes. Tá bom. Mas foi de algum riquinho. Vamos descobrir depois. Mas eu acho que é curioso mesmo esse local, né? Porque também, como a Sofia falou, tem muita gente que não tem acesso. E às vezes eu trago também essa reflexão para nós artistas. Para quem que a gente está fazendo a nossa arte, entendeu? Quem que a gente quer chegar, em quem a gente quer acessar. Porque às vezes a gente também, apresentando só em um X lugar, talvez a gente não consiga alcançar as pessoas que a gente quer alcançar. E eu acho que existe uma coisa que... Ir até o local é importante. Querendo ou não, o teatro... Né? Ir até o local é importante. E também eu acho que o teatro, assim, historicamente, né? Ele já tem essa cultura um pouco mais elitista, né? Sim. O teatro, ele não é... As pessoas não pensam que podem ir ao teatro. Você não pode ir ao teatro de qualquer jeito, por exemplo. Você não entra de qualquer jeito no Teatro da Paz. Né? Isso, né? Eu já fui barrada, por exemplo, no Teatro da Paz, porque eu tava de chinelo, sei lá. Então, sério? Então, tipo, existe isso. Uhum. E... Então, acho que quando uma pessoa vê também, às vezes, que você tem que ir tão arrumado, não sei o quê, e às vezes a pessoa não tem nem aquela roupa específica pra ir. Então, acho que é importante a gente também tirar o teatro desse local. Né? Porque teatro é uma parada que, na verdade, que é um direito nosso, né? Para além do lazer, mas culturalmente, a gente cansou de falar isso na pandemia, que a gente não consegue viver sem cultura, sem arte. E aí, às vezes, a gente também não libera esse acesso para essas pessoas estarem com a gente e elas também se enxergarem em cena e verem que podem estar naquele local. Eu acho que isso também é importante. E o teatro deixou de ser também só essa questão do espaço teatro, como a gente está fazendo. Sim, tem aí, né, pessoas que fazem o teatro na casa. Por exemplo, quando a gente apresentou, eu, Etna e Diana, que nós fizemos o espetáculo antes de ir embora e fizemos na casa da atriz. Isso é muito legal, né? Os espaços alternativos. Espaços alternativos. Tem vários na cidade, inclusive, porque a gente pensa no teatro, aí pensa logo no Teatro da Paz, isso. né? Aí a pessoa pensa, não, mas isso também é teatro, lindo, que é apresentado em espaços alternativos, como a Casa da Atriz, né? Inclusive, não sei nem se ainda está funcionando a Casa da Atriz. Pois é. Mas temos vários espaços alternativos, assim, né? Na cidade. E teve gente que foi pela primeira vez assistir um espetáculo lá na Casa da Atriz. Sim. Eu conversei com algumas pessoas e... Olha, meu amigo nunca foi ao teatro. Me dá o telefone do teu amigo. Fala aí com a pessoa. Ela foi ver. Entendeu? Então, também tem isso. Eu tenho a questão do boca a boca. Tu sabes, convida, chama. Do São Folhas, né? Que teve também um espetáculo lá. Hoje em dia não tem mais o espaço, mas ficava ali na General Gurjão, Campos Salles com a General Gurjão. E aí era um espaço também ministrado pelo Enoque Paulino, Bolivar Melo, em que eles transformaram a casa deles, literalmente a casa deles, em uma sala
de montagem, assim, cênica. Eu acho que eu fui. Então, isso é massa também, né? Eu acho que estar nas ruas também é importante. Eu defendo muito a rua, porque eu acho que a palhaçaria me Sim. trouxe isso. Sim. Me trouxe essa proximidade também com a rua. Já apresentaste em vários locais, assim, mais alternativos também, né? Sim, muitos, Eu também. muitos já. É. E vários. Então, Então, eu não tenho muita experiência da rua, sim. mas espaços alternativos sim. Uhum. Acho que essa experiência da rua, quem me deu mesmo foi a palhaçaria. Foi a partir daí que eu percebi também que eu gosto de fazer rua. Sim. Eu sou rueira mesmo. Legal. E assim, como é que vocês veem a profissão de atriz hoje em Belém? Porque a gente costuma ver muita gente que quer ser ator, atriz, saindo daqui, né? Sim. E quem é que fica aqui? Tem oportunidades? Como é que vocês veem essa questão? Ou é muito, vou fazer o meu corre, vou produzir muito também. isso. É muito isso, né? É muito isso, aqui a gente acaba tendo que ser pioneiro, senão a gente não faz. Uhum. Sim. Tem essa parada. Infelizmente, eu acho que a gente ainda tem muito que se produzir. Sim. Porque eu acho que se a gente só atuasse, porque produção é um outro trampo, muito difícil também de se fazer. Então, e geralmente, né, a nossa realidade daqui, a gente encontra atores que se Sim. autoproduzem, né? Artistas que se autoproduzem. E às vezes a gente não consegue ter essa demanda. Na verdade, era importante a gente ter produtores, só que também para a gente poder contratar ou produtores, a gente precisa ter esse incentivo, esse fomento, né? Enfim, Sim. essa grana mesmo. Então, e eu vejo muito essa migração da galera, né? Essa saída. Entendo, acho que é isso. E acho que vai muito também dos objetivos particulares. Tem muita gente que almeja mesmo ter essa fama, ter essa visibilidade. Sim. Eu, particularmente, acho que isso pode vir como uma consequência, assim, do meu trampo, do que eu tô fazendo. Mas eu acho que um dos meus grandes objetivos é viver e me sustentar e não sobreviver, viver mesmo, viver bem, sabe? Com as coisas que eu quero fazer, tomar minha cerveja no final de semana, viajar com a minha grana do meu trabalho. Sim. E hoje em dia eu consigo me sustentar apenas com a arte, assim. Não que não seja difícil, é muito difícil, não é fácil, né? Mas eu acredito que os editais estão aí, as leis de incentivo estão aí também, são importantes. SESC tá aí, gente, se credenciem, vai abrir agora de novo, se credenciem, porque é isso também, a gente tem que se movimentar, infelizmente, como a gente não tem produtores, né, quem tem que bom, mas a gente tem que se autoproduzir, a gente tem que se movimentar, senão as coisas não vão andar, eu acho que é isso, o teatro ele é movimento mesmo. E vocês duas se formaram na Escola de Teatro e Dança, né, da UFPA. Vocês acham que... Como é que foi em relação à vida pós-escola, né? Que é justamente trabalhar nessa área. Teve alguma coisa na escola que foi ensinado sobre isso? Como ser um artista independente? Ou então, como iniciar a sua carreira? A escola traz isso também? Ou o que ela foca mais? Como é que funciona? Olha, a minha época... É a mesma época, porque eu sou 2013. Até 2014. Eu acho que... Porque eu ia dizer da minha, né? Que sou um pouquinho mais à frente da Giz, que a gente, pelo amor de Deus, né? De mais de 10 anos de teatro. A gente tem quase o mesmo tempo. Não, amiga, não. 2013 eu entrei. 11 anos, né? Então, Mas aí, tipo... Não tinha, assim, no meu período não tinha. Não sei se teve no da Giz, mas no meu período não tinha. Inclusive, eu acho que isso é fundamental ter dentro dos cursos técnicos. Porque a gente, às vezes, muitas pessoas saem de lá com, não sei, com vislumbre, né? Assim, deslumbradas de que agora eu estou no mercado e qualquer momento vão me chamar. E, infelizmente, não é assim. Né? É até triste mesmo, mas não é. As pessoas chamam muito para espetáculo, mas ninguém vai se sustentar assim. De bilheteria. Ainda mais só tendo a bilheteria, né, como cachê. Ninguém. Então, eu acho que a gente também tá conseguindo mudar isso, sabe, Giz? Essa realidade da bilheteria.
Sim. Hoje em dia eu acho que a gente já consegue ganhar um pouco mais e ter estratégias mesmo de trabalho e de movimentação, produção, em que a gente consiga se pagar minimamente ok, assim. Claro que geralmente a gente também tá ali apoiado de um edital. Sim. Mas eu acho que era fundamental ter nos cursos técnicos assim, o mercado de trabalho, uma disciplina em que a gente abordasse ou produção também, porque é isso, né? Teoricamente, os artistas não deveriam se produzir, mas não é a nossa realidade. Então, que trouxesse isso mesmo, né? Olha, o mercado de trabalho, eu não sei como, gente, mas eu acho que seria muito acredito importante. que sim, Amiga, com certeza. No meu caso, eu sempre dividi com vida de CLT, né? Sim. Então, é aquela questão, para eu estar nos espetáculos, que eu era convidada, aí eu ficava ali de 8 a 10 horas, sei lá, quantas horas precisassem ali, depois eu saía e ia pro grupo ensaiar. Então era o dia inteiro na atividade, ou seja, são 2 porradas com intensidades de soco diferentes. Sim. CLT e atriz. Então são 2 coisas complicado, impactantes, né, sabe? E aí é complicado. Então era mais ou menos assim. Não era nada com a carreira de atriz que eu tava me sustentando, não. Sim. É uma questão de eu ainda moro com os meus pais. Então tem isso e tem a questão de eu trabalhar fora e a questão de eu trabalhar ali, ou tá num grupo de pesquisa, como eu te falei que eu tava agora lá no grupo com o Alberto Silva, no Pacatu, e eu chegava lá depois do trabalho. Trabalhava o dia inteiro e ia pra lá. Sim. Era assim. Pois é, eu acredito assim que é um defeito, né, de todos os cursos. Sim. Ou seja técnico, seja universitário, a pessoa sai meio que, o que é que eu vou fazer agora, né? Mas é isso, né? Estamos aí, estamos tentando descobrir, estamos fazendo. E eu queria que tu falasses um pouco mais sobre essa pesquisa, né, do Pacatu. Como é que funciona? Porque é algo um pouco diferente dos outros trabalhos e é uma pesquisa em teatro, é isso? Porque é o seguinte, muitas vezes muitas vezes a questão do corpo vivo da cena não é algo que costuma ser muito debatido, né? Eu vou te dar aqui um exemplo. O que é mais importante quando tu estás no espetáculo? O figurino, a maquiagem, tudo isso é importante. Né? Tudo isso é importante porque são trabalhos de outros profissionais que a gente aí teve o prazer de conhecer, de conviver. Só que assim, pro teu trabalho de atriz, tem uma coisa que não pode faltar, que é a tua relação com o espectador. Essa tem que ser a prioridade. Não pode começar a trabalhar pensando nos fatores externos. Isso quem vai pensar é o profissional dessa área. Tu, enquanto ator, tem que pensar nessa questão desse teu trabalho. O que resta se te tiram tudo isso? Se tu não tem um figurino incrível, se tu não tem um cenário magnífico, se tu não tem... O que resta? Sabe? Porque a gente não pode usar essas coisas como muleta no nosso trabalho. Sim. Então, ali, a gente... Era uma pesquisa em atuação cênica. A gente nem usava essa palavra atuação, a gente nem dizia que a gente era ator, nem atriz. O que vocês são? Nós somos nós. Tá? Nós somos nós que estávamos ali num grupo dedicado a manter o frescor da vida da cena, sabe? A gente pode encontrar a vida da cena em qualquer um dos trabalhos. Pode estar no musical, pode estar na palhaçaria. É pra tudo, entende? É pra tudo. Eu não tô te dizendo que é diferente de estar em outros grupos, não. Eu posso fazer isso em qualquer outro trabalho, né? Então, ali nós estávamos trabalhando todos juntos, começaram com 14, aí alguns tiveram que ir para outros estados, outros saíram por motivos pessoais, e terminou com 5, onde nós construímos nossas poéticas solo. Então, não sei se tu viu fotos minhas com balde branco. A minha poética era Mulher do Poço. E se eu sentasse para dizer, eu vou pegar um balde
eu vou fazer isso. Não ia rolar. Foram coisas que o processo me levaram àquilo. Foram 2 anos trabalhando várias coisas em relação ao corpo vivo da cena, né? Certo. Foram ali 2 anos e pouco. Nos 5 meses finais, nós focamos nas nossas poéticas solo. E isso que a Sucena falou do trabalho dela, né, do Let It Go, muita coisa aí do relato pessoal, das histórias de vida dela, tem a ver com o trabalho do Pacatu. Sim. Ela não estava lá no grupo, mas tem a ver com o trabalho do Pacatu. Uhum. Entende? Então, tô te falando porque é algo dela que ela traz. A gente pode ler vários autores diferentes, mas existe uma gama uma quantidade imensa a ser pesquisada dentro de nós. Então, a gente ressalta isso aí com força. Você estava falando do Pacatu. Você pode explicar o que é exatamente? É um projeto, né, coordenado pelo professor Alberto Silva, que é Práticas para Autonomia Criadora do Atuante. E nós, autores, nós precisamos, de fato, sermos autônomos desse nosso processo criativo. E o processo criativo, ele não é linear, né? Isso todos nós sabemos. Mas ali o objetivo do Pacatu é ter um grupo voltado para essa pesquisa de atuação cênica. A gente não chamava de atuação, nem que nós éramos atores, mas é uma questão que é vivendo. É difícil explicar um pouco sobre o Pacatu, que é algo que a pessoa tem que estar ali, inserida, para compreender a dimensão do que é, né? E o Pacatu continua com outros atuantes. No meu período foram 2 anos e alguma coisa. E nós fizemos a nossa finalização em dezembro do ano passado. E nós tínhamos as nossas poéticas solo. E essas poéticas, elas surgiram de um processo do corpo vivo da cena, de manter o frescor da cena. Não importa se tu vai repetir 1 milhão de vezes, é que às vezes o ator tem que ter cuidado para não mecanizar. E isso em qualquer processo, de qualquer grupo que você esteja participando. Como a Sucena falou aqui do Let It Go, né? Eu lembrei de coisas do Pacatu enquanto ela falava. Uhum. É muito dela, sabe? Não importa quantos livros a gente leia, quantos teóricos a gente conheça, é muito importante que tu saibas pesquisar dentro de ti. Uhum. Tem muito material dentro de cada um de nós somos um universo. Então, no Pacatu, a gente fez isso direto, sabe? Então, objetos, imagens, músicas, coisas que remetiam... que se eu fosse chegar e dizer, eu vou fazer uma poética chamada Mulher do Poço, eu não ia chegar, que é esse o nome mesmo. Sim, eu não cheguei nisso. São exercícios. Racionalizando e tal. Aí o pessoal diz, mas não é assim em todo lugar? Nem sempre. Eu tô te dizendo isso porque ali a gente sentou para pesquisar a fundo isso. É um grupo de pesquisa. É um grupo de pesquisa que ia para a prática. Sim. Sabe? Tava o tempo todo ali aliado. A gente não tava com compromisso de um edital. A gente não tava com compromisso de, tem que apresentar nessa data lá em tal lugar. Uhum. Então, a gente teve esse tempo para amadurecer esse processo. Sabe? Entendi. Sem aquela pressão. Então, muito bacana. E isso que ela falou é muito do corpo vivo, que ela falou do processo dela, da vivência dela, é a tua vivência. É bem difícil, assim, para quem não é do teatro, entender como que funcionam essas pesquisas, né? Como a do Pacatu. Pois é, mas é muito na prática, né? Tem que viver, até mesmo a gente sendo ator, tem coisas que a gente só vivendo para compreender, né, a dimensão. Então, foi muito importante para mim. E essa poética Mulher do Poço veio da questão da minha mãe ter ficado cega. Então, isso eu uso na minha poética. A minha mãe ter ficado cega. São vivências do ator que ele vai trazendo. São coisas, isso, que eu não ia pensar em colocar, mas o processo me disse que eu tinha que... me trouxe isso. E eu quero desenvolver o meu solo para apresentar. Aberto, né? Sim, legal. Açucena, eu vi que você está com um probleminha de garganta. Desculpa, Foi muito trabalho aí, né, nesses últimos dias.
Musa do Psica. Eu queria que tu contasses pra gente como é essa parte também. Tu apresentaste os festivais, esses festivais que tiveram agora no final do ano, o Psica, o Festival de Música. Pois Como é que foi isso? Acho que o primeiro... Esse ano foi um ano que eu apresentei alguns festivais, porque Belém tá recebendo muitos festivais também, Sim. né? E 2025 provavelmente mais ainda por conta da COP30. Sim. Mas eu acho que o dos primeiros, na verdade, quem me indicou é porque isso é legal também, que é o que a gente estava falando sobre o boca a boca que existe dentro do teatro, né? Sim. Então, quem me indicou para o meu primeiro trabalho enquanto apresentadora foi a professora Adriana Cruz, que também é artista da cidade, contadora de história, atriz, maravilhosa, perfeita. E aí ela me indicou para um trabalho que o nome era Virada Sustentável. Era um evento assim que aconteceu no Ver o Rio, que trazia outros artistas também, né? Espetáculo, música e dança. Então era multilinguagens assim esse evento, né? E tinha também exposições. Aí eu não lembro se teve feira de artesanato e tal, mas assim, foi no Ver o Rio, no espaço aberto, né? No Complexo Ver o Rio. E aí e foi meu primeiro trampo assim, enquanto apresentadora. Eu tava nervosa e não sei, enfim, tava nervosa. Mas eu acho que a gente também que é do teatro, que é da cena também, a gente talvez tenha uma desenvoltura maior também com o público, né? Sim. Principalmente também, acho que a gente falou algo que eu acredito muito, que não existe artista sem relação. Sem essa relação com o público, não existe. Que é o que eu também falo dentro da palhaçaria. Não existe palhaço sem relação. Uma coisa é eu pegar esse copo e fazer, né, só pra mim. Outra coisa é eu compartilhar com outro essa movimentação de beber água, por exemplo. E aí eu fui meio que como se eu estivesse apresentando um espetáculo. Acho que era isso que estava na minha cabeça. Então eu tava super me divertindo, à vontade, e tirando graça com a galera, falando também dos permissionários ali do Ver o Rio, que vendem as comidas, né? E aí, nisso, beleza, eu apresentei, terminei o trabalho, fui pra casa, recebi pelo trabalho. E essa mesma produtora que é a Soma Música, né, que produziu esse evento, começou a me chamar para outros eventos. Eu, legal, acho que talvez eu tenha agradado, né, e tal. Com certeza. E aí, eles me chamaram para outros eventos, apresentei o Pimp My Carroça, que também era um outro evento destinado para catadores e catadoras de materiais recicláveis na cidade. Então foi muito massa também, foi uma outra experiência, porque era realmente um evento para essas pessoas curtirem. E foi um evento que juntou também várias linguagens. E aí, depois desse, parece que foi desencadeando, assim, né? O famoso boca a boca. Sim. As indicações. Aí apresentei esse, depois apresentei Aí no Psica, né? Eu tava como âncora, não tava como apresentadora, assim, das atrações. Eu tava como âncora nas redes sociais. Sim. Então, eu apresentava a Feira Criativa, apresentava... o redário que tinha ali pra galera descansar. Então era meio que trazendo essas informações também. E posteriormente agora eu apresentei o Festival de Música Amazônica, por isso que eu tô com esse problema, gente, na garganta. Então, e que também foram 5 dias de festival, assim, longo e bem intensos, mas que foram incríveis, assim, pra mim, que eu acho que eu consegui me sair bem, entregar um trabalho legal e também fazer o famoso network, né? Que é importante a gente fazer. É importante. Eu acho que isso também é legal para quem está aí assistindo, de entender que o network ele é importante e necessário para artistas, né? Para nós artistas. E aí atualizou o Lattes. É isso. E aí eu acho que eu apresentei mais alguns, mas eu não vou lembrar agora o nome de todos. Então... E eu tô curtindo também, estar
em outros lugares, apresentando outras coisas. É legal tu falares do networking, porque eu percebo assim que as pessoas da música, dos festivais de música, eles estão cada vez mais se profissionalizando, né? Sim. E acho que a gente está um pouquinho atrás, a gente das artes cênicas, ainda estamos, né, correndo atrás. Seria muito bom, né, fazermos festivais aqui de teatro, dança. Sim. Já tem alguns, né? Mas, assim, nessas proporções maiores, ainda não temos. E eu acho muito interessante, assim. E eu queria que vocês falassem como vocês veem essa questão de fazer uma cena cultural mais forte aqui em Belém. Vocês estão em busca disso? É isso que vocês pretendem? Como é que vocês pensam em relação a isso? Essa questão de trabalhar junto, né, com... tinha uma professora que falava, a Vlad falava não saiam da escola de teatro sozinhos, né? Era sozinho no sentido de não ir sozinho para a parada de ônibus, senão também não sair sozinho, né? De fazer os seus grupos, fazer as suas parcerias. E eu queria saber como é que vocês veem essa questão das parcerias e de construir uma cena assim mais potente, assim, mais robusta, talvez. Sim. Olha, aqui, né, eu faço parte de 2 grupos, que é o Zecas Coletivo de Teatro e o grupo Folhas de Papel. E, assim, o Zecas, agora a gente está passando por um momento de... Acho que desse da vida também, que cada um está procurando também outras coisas e focando também no seu próprio fazer artístico, mas não deixando o grupo morrer mesmo, né? Também sim. impulsando ainda esse mesmo pensamento coletivo, de que não tem como fazer sozinho mesmo. Aquela famosa frase, né? Até um solo você não faz sozinho. Então, e no Folhas a gente tem estado mais nesse local da cultura popular, da palhaçaria, né? Que eu adoro também. Só que a gente estava falando dos festivais, eu aprovei também na Fundação Cultural do Pará. Inclusive, né, fica a fundação aí, importante, esses aparelhos culturais estarem vivos, fica a Funtelpa. O governador se pronunciou hoje, não sei se vocês viram. Ainda não vi. Se pronunciou lá nas redes da Úrsula, da secretária de Cultura. Sim. Disse que não vai mexer em nada. Então, muito obrigada. Foi mais do que a sua obrigação, né? Mas, voltando, né, eu produzi com um edital da Fundação Cultural do Pará um festival de circo, né? De comicidade também. Que foi o Chabicora pra Rua. E aí a gente teve essa primeira edição também, muito iniciante nesse local de produzir. Não era um festival, né? Tanto que eu nem coloquei como festival. Eu coloquei como mostra, eu acho. Primeira mostra, Chabicora pra Rua. Uma coisa assim. Porque justamente eu acho que o festival, ele requer uma estrutura maior, ele requer um tempo maior. E nesse caso eu não tinha também esse recurso para fazer nesse formato de festival. Sim. E foi um projeto aprovado enquanto grupo do Folhas, né? Que foi a Thaís Awak, que é formado pela Thaís Awak, a Jota Takashi e eu. E a gente pensou junto, criou junto. Então é isso, né? A gente estava enquanto produtores, mas o AJ também estava ajudando na arte. A gente também teve outros profissionais. Eu acho que isso é legal dentro dos editais e dentro dos grupos. A gente também está promovendo esse trabalho mesmo para outras pessoas estarem somando com a gente. Sim. Que aí rola a troca, né? Aí rola um encontro, inclusive. Gerando renda também para outras pessoas. Sim, com certeza. E esse encontro, essa mostra, ela foi desenvolvida... Teve muitas mãos, assim, e isso foi muito bonito. E eu sou um pouco bairrista, assim. Então, eu queria fazer... Eu moro na Marambaia, né? Eu moro há mais de 7 anos na Marambaia, 8 anos, eu acho. Então, eu queria levar algo para lá, especificamente para lá, e especificamente para a Praça Tancredo Neves, que foi onde aconteceu, porque fazia muito tempo em que a gente não via arte, assim, né? Existia a batalha de rap, por exemplo, mas também foi retirado do local, o que é uma tristeza, né? E então, eu acho que a nossa primeira vontade, assim, era de fazer na Marambaia, para fazer especificamente para aquela comunidade ali, para aquelas pessoas que vivem ali, e não
não levar para algo mais central, fazer para as mesmas pessoas, os mesmos, né, os mesmos rostos que a gente vê. Então, e por incrível que pareça, a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas que moravam na Marambaia. Então, isso para mim foi ótimo. Foi um sentimento de missão cumprida mesmo, porque tinha artistas, claro, tinha os nossos companheiros e companheiras, colegas de trabalho, mas eles eram minoria. E eu via, assim, as crianças ali, sabe, se enxergando, brincando junto. A família que traz a sua cadeirinha, que senta assim, que mora literalmente na frente da praça, e leva a sua cadeirinha e senta, ou vê da janela da sua casa. Então, acho que é legal a gente estar também nesse local de movimentação, de gerar também esse entretenimento e ser acessível. Acho que é isso também. É importante, aquilo que a gente falou no início, né? É aquilo que a gente falou no início. A gente falou no início e muito bonito mesmo. A gente falou no começo sobre isso, do quão é importante a gente não fazer teatro só para outros atores assistirem, né? Porque a gente precisa atingir outros públicos. E é o que a gente tenta com o Palco Belém. E tem tantas pessoas talentosas aqui, né? Tanto artista bom que eu vejo. Inclusive, eu queria agradecer o Palco Belém, porque eu acho que foi uma das primeiras plataformas que divulgaram um trabalho meu. Sério? Assim. Olha, Sério, sem eu precisar ir atrás, por exemplo. A gente faz uma busca ativa, assim. E eu acho isso sensacional, porque a gente, como a gente falou também, a gente tá sempre tendo que ir lá e pedir. Tem uma pautazinha. Que, enfim, também isso é um trabalho, né, de assessoria de imprensa. Mas é como a gente sempre fala, o ator tem que ser o seu assessor, ser o seu produtor, ser o seu cenógrafo. Não tem como ser tudo isso. Aquela coisa então, de ter que ser guerreiro por obrigação, mano. Pô, quem quer isso? A gente precisa realmente não ser tão sobrecarregado. Sim, é importante. E é isso, né? É importante esse network, essa troca. E eu convidei vocês aqui também para isso também, para as pessoas, né, ficarem mais interessadas, ou às vezes até são interessadas, mas não sabem, não conhecem. E é isso, dá cara, né, para os nossos artistas. Quem são os nossos artistas? Não são só os que aparecem na TV, né? Temos muitos artistas bons aqui, músicos, atores. E, enfim, eu queria saber, assim, como é que vocês veem a cena agora, atualmente, né? Esse ano, assim, como é que foi? Teve muita lei de incentivo, né? Teve a Lei Paulo Gustavo esse ano. E como é que foi para vocês? O que vocês conseguiram de trabalho? O que vocês estão observando também na cidade? O que eu estou observando é que, mesmo que tenham muitas leis de incentivo agora, e muita coisa está rolando na cidade, eu espero que pós-COP, sabe, os artistas continuem sendo valorizados, de certa forma, impulsionados a algo. É muito importante que isso seja contínuo. Você fala pós-COP porque você acha que esse... Não, é porque eu sinto um pouquinho... Que é para a COP. De preocupação, uma sabe? preocupação com esse evento específico. Não necessariamente. E não é. Eu me preocupo muito que os artistas tenham sempre que ficar implorando pelas coisas. Sim. Porque nós somos artistas como... tão artistas quanto pessoas que estão aí divulgadas no audiovisual. Nós somos artistas igualmente. Então a gente merece o mesmo respeito. É só isso que eu quero. Que continue e que os artistas se unam de outros grupos, sabe? Eu sou de um grupo, mas não menospreza os outros fazeres teatrais. Sim. A gente precisa se unir. Uma união maior, né? Ter visão. Poxa, não foi legal isso que eu falei, vou me redimir aqui, sabe? Um mínimo de humildade para reconhecer seus próprios erros. Isso daí é importante. Sem menosprezar os fazeres dos outros, porque tem quem goste, tem quem consuma, sabe? Talvez seja uma profissão... já eu tô dando opinião aqui também, né?
talvez seja uma profissão voltada um pouco para essa parte da vaidade e talvez mexa um pouco com isso. Mexe com o ego total, mexe eu acho, com o ego, né? E Mexe todo mundo muito. tem algum nível de vaidade. Eu acho engraçado também, às vezes, que acontece uma situação, aí alguém fica ali te apontando por aquilo, sendo que às vezes as mesmas pessoas fizeram coisa pior, né? Então é complicado. Eu acredito que nós devemos ser unidos, a gente precisa reconhecer. Hoje, não tenho nenhuma dificuldade de dizer errei. Errei aqui com essa pessoa, tanto que eu falo normalmente. Não fui legal aqui com esse outro, falo normalmente, sabe? Sim. Então, eu queria que isso fosse de uma maneira generalizada, sabe? Generalizada. Sim. É muito importante que a gente... talvez também Tem isso passe por essa profissionalização que a gente estava falando, né? Sim. Às vezes a gente aprende muito da teoria, mas aí como é que vai lidar com essas pessoas na prática, com produção, com tudo que envolve, né? Um espetáculo de teatro, uma apresentação. E como lidar com o outro não é fácil, né? Como liderar... Aí, às vezes, tem o diretor, mas é o diretor que lidera o grupo, ele que toma decisões, ou ele toma aquela decisão para a cena. Sim. Às vezes, né, se confundem os papéis. E... Às vezes é só ter bom senso, né? Olha, a Mínimo. Gisele Guedes, que, enfim, uma artista também que não está mais entre nós, Sim. mas sensacional. Para mim, ela é uma grande referência da atuação, assim, sobre teatro. Eu acho que eu nunca vi alguém tão orgânico, assim, como ela era, né? Como ela é. Sim. Então, ela sempre falava, ela também era do grupo, né, dos Zecas, e ela sempre falava pra gente, olha, pra gente ser bom artista, a gente precisa ser uma boa pessoa. E eu acho que isso ficou em mim mesmo, assim, e resume, não sobre o que é bom, o que é mal, não é sobre isso, mas acho que é isso que a gente fala sobre o mínimo, né? Sim. Sobre entender que você tá com o outro ali, que não tem como você fazer isso pensando só em você. Sim. Acho que o teatro ele é coletivo. Não cultivar ranços eternos, né? Eu acho que isso daí, rolê de ranço, eu acho que isso é mais uma questão de maturidade das pessoas, mas não cultivar. de compreender que o teatro ele é coletivo. O teatro ele não é individual. E eu quero aproveitar aqui para declarar o meu amor à Açucena. Açucena, eu te admiro muito como artista, como pessoa, tá? E eu fiquei muito feliz quando soube que tu viria para cá pro podcast. E te desejo o melhor. E é recíproco. A gente também é uma das melhores atrizes, assim, eu acho que de Belém, da cena, tá aí vivenciando já apresentou vários espetáculos, já pude assisti-la várias vezes. E, enfim, também tá uma grande apreço pro meu trabalho. Muito feliz de estar aqui compartilhando contigo, né? E eu fico muito feliz de ter vocês duas aqui, né, que aceitaram esse convite pra gente bater esse papo. Sim. E o que mais que eu queria falar com vocês? Tu ama a gente também! Falar um pouquinho do que tu falaste sobre a cena atual, né? Desse ano. Eu acho que a gente teve muita coisa e isso me deixa feliz, assim. Sim, muitos eventos, muita coisa acontecendo na cidade. E até acho que especificamente das artes cênicas, eu acho que a gente teve muita produção. Sim. E muita produção, assim, também de guerrilha mesmo, assim, da galera se juntar e fazer. E não romantizando isso, porque, mais uma vez falando, né, as entidades são aí, são importantes, e esse dinheiro é nosso, gente, então não deixem de se inscrever, por favor. Sim, então, mas eu fiquei muito feliz de ver muitos espetáculos acontecendo, nascendo, voltando, tanto que eu nem tive condições de assistir tudo, eu queria assistir tudo se eu pudesse, mas eu acho, e é isso que a gente fala, espero que isso permaneça e prolongue, sabe, vida longa mesmo, porque a gente tem trabalhos de muita qualidade, é porque a gente acha que não é, né? Porque em São Paulo, em Ciclano... Gente, o que a gente faz é muito bom. O que a gente faz é muito bom. O que acontece é uma questão de oportunidade, né, amiga? É uma questão de oportunidade. E eu acho que de acreditar também, amiga. Tipo, acreditar que é possível. De acreditar, né? Acreditar em si.
Você tá aqui, mas vamos junto, porque vamos a unir gente forças. não perde nada, gente, pra galera do Sul e do Sudeste. Não tô falando do trabalho, que o trabalho deles é inferior ao nosso, mas eu estou dizendo que a gente não perde nada, que Não é tão tem- bom quanto, entendeu? Isso. É sobre isso. Porque não tem. Eu acho que essa divisão não existe de sou um ator de teatro. Nós somos atrizes e a gente pode estar no teatro, na TV, né, no cinema. A gente tem esse direito à nossa profissão. Sim. A gente tem esse direito. Inclusive, chegou essa informação aqui para mim, que hoje, que nós divulgamos 463 espetáculos teatrais, só nesse ano de 2024, 429 espetáculos de dança e 1.733 shows. Caramba! É Tá bastante vendo? coisa. Então, para quem diz que não tem nada acontecendo em Belém, Gisele, Pois é. E contrata aí pros shows. Gente, nunca mais digam que não tem nada acontecendo em Belém, senão eu vou perguntar onde vocês se esconderam? Onde vocês estão? eu queria perguntar para vocês se tem algum projeto para o ano que vem, o que vocês estão pensando, quais os planos para os próximos meses aí. Tem alguma coisa engatada? Olha, eu tô com 2 projetos, assim, pensando para ano que vem, né? Que é fazer um outro solo de palhaçaria. Tô nessa pesquisa aí, mas também indo devagar, nada muito, eu vou estrear ano que vem. Não é sobre isso. Então, Sim. vou iniciar esse projeto. Já tenho ele na cabeça, preciso botar pro papel, né? E também um outro projeto que misture tanto o samba quanto a palhaçaria. Ah, que Aí eu legal. lembro que até ficava brincando assim com a galera, né? É samba com palhaços, mas não vai ser esse nome, vai ser um nome melhor. Mas é isso, eu tenho me contido muito nessa pesquisa da palhaçaria e também adentrando esses outros espaços de apresentação de eventos, né? Mas especificamente a palhaçaria em si. E aí tenho pensado muito em fazer essa circulação nas escolas de samba daqui, sabe? Legal. E ver como que isso pode conversar e se encaixar. E o segundo projeto, né, que é um outro solo, tu falou algo legal do Pacatu, né, que vocês trabalham muito com imagens também, e eu parto muito desse princípio, por influenciada totalmente também pelo Alisson, né, mas de pensar em imagens, assim. E aí eu tenho uma imagem na minha cabeça que eu queria fazer um moche na plateia, sabe? Aquele rolê dos choqueiros de se jogar. Então, eu tô legal. pensando assim, né? Como que eu vou chegar nessa imagem? Eu acho que meu processo criativo funciona muito a partir disso. Sim. Quero ter isso, como que eu vou chegar aí, né? Então, eu tenho pensado nisso para esse segundo solo, né? Brincar com isso, trazer habilidades também. E por aí vai. Por aí vai, Gisele. Eu só quero aí crescer com o palco Belém e trazer de volta não, né? Desenvolver a minha poética solo, que é a Mulher do Poço, e ficar em cartaz em algum momento, não sei quando, mas eu quero desenvolver. Porque eu gosto de processos intimistas e já tive a oportunidade de estar em processos só com 2 atores, né? E gostei muito do Dinossauros e no Antes de Ir Embora. E agora eu quero ter essa vivência de uma poética solo. Legal. Então, ano que vem, gente, solo de Gisele. A Mulher do Poço. A Mulher do Poço, já tem o nome. Já tem, porque ele já estava sendo desenvolvido no Pacatu. Deixa eu te perguntar, tu não tinha também um projeto no audiovisual? Não pode falar ainda. Ops! Não, desculpa aí. Não precisa cortar. Não precisa cortar. Tá bom, tá bom, tudo bem. Não precisa, Tudo pode bem. deixar. Só não diz o que é, cara. Não vou dizer também. Eu nem sei o que é. Eu não sei o que é. Então Mas tá. pode ficar, não tem problema. Então é isso, gente. Olha, obrigada por terem aceitado esse convite. E com certeza a gente vai ter mais algum bate-papo desse. Vamos planejar aí para o ano que vem Por favor, mais. o Palco Belém me chama de novo. Com certeza, com certeza. Vamos fazer projetos juntos aí. Vamos conversar depois.
Vamos embora. Vamos. Isso aí, pessoal. Tchau, Tchau. gente. Obrigada.